Olá pessoal, começa agora mais um podcast do professor André Galindo, esse podcast que traz sempre convidados especiais para falar um pouquinho da sua trajetória e da sua vida aqui para a gente no nosso programa. Hoje estamos recebendo um convidado que também é parceiro, que também apostou no programa aqui do podcast do professor André Galindo, e está conosco e veio contar um pouquinho da sua trajetória, de toda essa caminhada na área profissional. Meu parceiro Pedro Henrique, seja bem-vindo. Aqui o podcast é todo seu. Muito obrigado, André, pelo apoio, pelo convite, né? Somos parceiros, né? Há alguns meses já, e isso vem dando certo, né? A gente aposta totalmente no seu projeto, é algo incrível, né? Que a gente percebe toda a dedicação sua nesse projeto, que já deu certo. É isso aí. Então, a gente tem muita gratidão com o Pedro por estar conosco aqui, sempre estar passando aqui no nosso telão, né? Então, os empreendimentos do nosso parceiro Pedro. E vamos saber um pouquinho sobre de onde vem esse dom de empreender, quando começou, né? Então, vamos saber um pouquinho dessa caminhada do nosso parceiro Pedro. Então, diga aí, meu parceiro, como foi que começou esse olhar empreendedor aí? De onde vem? Se vem da família, se alguém já é comerciário, ou se foi de você mesmo, partir de você mesmo. Pronto. Hoje é o seguinte, hoje eu tenho 25 anos, né? Iniciei com o meu primeiro empreendimento com 21 anos, né? Oficialmente, mas já tinha meu negócio de importação, já vendia coisas importadas desde os 17 anos. Então, iniciei com 21, né? Dia 1º de fevereiro de 2021, iniciei a empresa. E eu não, assim, já tenho um histórico, né? Meu pai é empreendedor também, há muitos anos, desde quando eu era pequenininho. Hoje é o Gil dos Portões, então ele tem uma serralharia há muito tempo. E eu sempre tive a vontade, né, de empreender. Eu sempre dizia que quando eu crescesse eu seria um empresário. Agora, de que ramo seria, eu ainda não sabia, era surpresa, né? Então, assim, a minha trajetória com a parte de trabalho, dedicação, iniciou com 16 anos, né? Que surgiu uma vaga para jovem aprendiz no Unicompra. Então, fiquei sabendo dessa vaga, me candidatei. E aí, tudo iniciou, acredito que a oportunidade surgiu a partir do momento de uma iniciativa que eu tive, né, na sala de entrevistas, que tinham várias pessoas na sala para ser entrevistados e tinha um ar-condicionado que estava no modo ventilar. Por incrível que pareça, acredito que seja um teste, né? Deixaram o controle do ar em cima da mesa. E aí todo mundo reclamando do calor, mas ninguém teve a iniciativa de ir lá pegar o controle e verificar. Então, pedi licença, peguei o controle, mudei para o modo de gelar, né? E aí resolveu o problema. De certa forma, já percebi que a pessoa que estava na recepção já abriu um olho, já foi lá dentro, passou para a pessoa que faz a entrevista, passou meu nome. E aí tudo iniciou nesse momento, né? Que foi meu primeiro trabalho oficial. É um ano de experiência, né? A gente fica 6 meses no Senac e 4 meses na empresa, né? Eu iniciei pelo Unicompra, então, como era o setor administrativo, a gente realizou alguns projetos dentro do Senac, e aí eu tive a oportunidade de coordenar o primeiro simpósio de administração dentro da unidade IS, né? Senac, SESI. E aí, nesse momento, com a oportunidade lá do evento, a gente saiu na capa, né, do Senac nesse ano. Tenho até a revista guardada até hoje, nunca vou perder essa revista. Guarda que é relíquia, né? Relíquia. E aí, a partir desse momento, né, que acabou o contrato do Unicompra, me chamaram, mas eu estava na época de Enem, para a faculdade, né? E aí, acabei passando assim, tive uma pontuação que dava para o setor administrativo, mas na época eu gostava muito de computador e surgiu uma oportunidade na Plusoft, né? Entrei lá com 17 anos, ainda ia fazer 18 anos, muito novo. Por incrível que pareça, a oportunidade que aconteceu lá, eu cheguei na entrevista, né? E quando eu disse que estava precisando trabalhar, o proprietário, que hoje são muito amigos meus, que é o Bruno e Josailton, disseram que estava com a equipe cheia e que não estava contratando naquele momento, mas se quisesse fazer uma experiência, poderia ir sem compromisso nenhum financeiro, enfim. E aí me dediquei o máximo, com 24 dias de trabalho lá. Disseram que gostaram do meu trabalho, perguntaram se eu queria ficar e aí fui contratado nesse período, né? É uma empresa muito boa, para mim foi primordial, né? No meu setor administrativo, no meu progresso, né? Uma empresa que fornece hoje muito conhecimento, que você atua na parte fiscal, a parte software, a parte de hardware, a parte financeira, administrativa.
Enfim, é uma escola realmente, né? Só para deixar claro, a Plusoft vende softwares, né? Shop 9 e mais 2 softwares. Então, eu adquiri muito conhecimento lá, né? Me dediquei o máximo. E hoje, de certa forma, eu sou muito grato por toda a experiência que eu tive lá na empresa, né? Meu parceiro Bruno e José sempre me apoiaram no máximo que eu pude. E por eles, né? Através deles, eu tive a oportunidade, né? Eles me ajudaram nesse momento de abrir minha primeira empresa, né? Que foi a Conveniência, né? Tudo começou quando eu tinha 21 anos, eu tinha aproximadamente 3 anos de empresa. A oportunidade surgiu a partir do meu cunhado, né? Recebeu uma proposta, mas ele já tinha outras empresas, e aí chegou para mim a oportunidade perguntando se eu queria ir, ter minha própria empresa e tal. E assim, eu amava o que eu fazia, sabe, André? Então, assim, eu tive uma dificuldade maior, acredito que sair de um ramo que eu gostava, né, de uma atividade que era parte de software, treinamento, ia para as empresas fazer implantação, sair daquilo para uma coisa totalmente diferente, né? Segmento, né? Outro segmento, eu não sabia nada. Eu não sabia o que era um pimentão, o que era um coentro, uma cebolinha, não sabia nada, caí de paraquedas, sabe? Então, assim, de certa forma, a Plusoft me deu uma boa bagagem para isso, né? Na parte financeira, administrativa, fiscal, para ter um conhecimento, ver como... Aprendi, na verdade, como empresas funcionam, enfim. Entendi. E aí, no momento que surgiu essa oportunidade de ir para a Conveniência, né? Conversei com eles, me deram todo o apoio, né? O Bruno, José e eu tudo disseram que eles também tiveram essa oportunidade. Então, na época, a gente conversou, ele me deu todo o apoio, me deu toda a ajuda possível, todos os direitos certinhos e eu iniciei na minha primeira empresa. A gente sempre precisa de pessoas assim que nos acolham, né? Muito importante, né? Que dê esse suporte, principalmente quando a gente está iniciando na vida profissional. Então, quando eu também já tive, quando eu comecei também, teve pessoas que me abraçaram e me direcionaram, né, para a área profissional. E hoje, graças a Deus, eu estou aqui na situação de entrevistador desse podcast, porque lá atrás alguém acreditou em mim e me deu a oportunidade. Então, a gente tem que ser grato a essas pessoas, né, por ter dado a oportunidade que muitas pessoas não dão. A gente sabe que, infelizmente, tem muitas pessoas que às vezes não tem não enxergam essa possibilidade de dar a oportunidade a outras pessoas para que elas cresçam também. Infelizmente. Mas, graças a Deus, que ainda tem pessoas que apostam nas outras, né? Isso mesmo. E assim, eu costumo dizer que as oportunidades aparecem para praticamente todas as pessoas. Não posso dizer todas, porque a gente não conhece todo mundo, mas praticamente todo mundo tem uma oportunidade, né? E aí, assim, para a gente agarrar uma oportunidade, a gente tem que estar preparado também. A gente tem que ter coragem, né? Isso. E tem que ter um preparo, seja financeiro, um preparo psicológico, através de um conhecimento que a gente já tenha bagagem, vem se dedicando, para que aquilo dali seja da melhor forma possível, né? Então, às vezes a oportunidade aparece, mas você não está preparado psicologicamente, você não tem condições financeiras em dar o pontapé inicial, porque você sabe que tudo hoje precisa de recurso, né? A gente precisa de recurso para iniciar alguma coisa, de apoio de pessoas para iniciar alguma coisa, e principalmente coragem, né? Que eu acredito que hoje é a situação mais difícil que tem do empresário é você realmente ter a coragem, meter a cara e apostar tudo naquele projeto, né? Que é uma coisa que hoje você está focado, né, André? Justamente, assim... até tem uma pergunta que eu elaborei aqui, que você até já respondeu, mas a gente pode enfatizar melhor, né? Que é como se manter hoje no mercado, né? Então, assim, você já falou que você tem uma experiência aí na parte de softwares, essa parte de gestão, né? De administração, que ela é muito importante, porque o que é que a gente vê hoje, Pedro? A gente vê muita gente abrindo negócio e fechando, né? Então, às vezes, não tem esse conhecimento da parte de gestão. Acha que o negócio é só ir lá, botar um restaurante, uma conveniência e vender. Mas aí não se prepara, como você falou, para fazer a gestão da financeira, né? A gestão de compras. Então, essa questão da gestão, ela também é muito importante dentro do empreendimento, né? Verdade. Então, eu acredito que você tem um bom conhecimento nessa parte aí dessa gestão, né? Tenho. Eu peguei uma grande bagagem, né? Como eu fiquei 3 anos na empresa, eu iniciei lá como técnico interno, né? Ficava com outros técnicos ali para me dar um suporte, aprendendo conhecimento. Média de 1 ano e 2 anos em campo, né? Nesses 2 anos a gente viajava muito, eu tinha contato diretamente com colaboradores, com empresários, empresas de pequeno porte, médio e grande porte, né? A gente atendia várias empresas. E aí a gente vai ganhando bagagem, conhecendo um exemplo...
cada empresa que a gente ia tinha uma gestão diferente, tinha uma vontade de gerir algo de forma diferente, e eu estava ali para aprender junto com ele, né? A gente ensinava através do software como funcionava, mas a gente também acabava aprendendo a forma que ele trabalhava, né? Então, aí, assim, eu atendia ramos de alimentação, ramos de roupa, trabalhava com parte de farmácia também, clientes que tinham farmácia, empresas de serviço, empresas de distribuição de ração, outro segmento de distribuição de motopeças. Então, assim, vários ramos a gente acabava aprendendo um pouquinho de cada, tendo conhecimento de cada ramo, sabe? E assim, só para enfatizar sobre a questão do início lá da empresa, né? A oportunidade surgiu, né? O preparo que eu tinha na época era porque eu estava me preparando para me casar, né, com a Samila, minha esposa, a atual esposa. Uma família maravilhosa, uma esposa incrível, e tenho agora um pequenininho, né, o Theo, meu filho. Eu tô acompanhando aí nas redes, eu tô vendo toda a babação do paizão. O paizão agora, ele tá com o garotão lá, né? Theo. O Theo lá, tudo feliz. Então, parabéns aí. Muito Deus obrigado. abençoe a família de vocês, você, sua esposa e seu filho, que chegou agora há pouco, né? Obrigado, a minha cabeça é sua também, todo mundo tá assistindo, né? Então, assim, é muito importante isso. Eu tenho certeza que um filho, ele muda muito a vida do homem, da mãe, enfim, da família em geral, né? Porque é bênção, é uma felicidade, é um amor, assim, inexplicável, né? Então, quando surgiu essa oportunidade, a gente tava se preparando para se casar. A gente ainda não tinha noivado, mas eu sempre fui muito antecipado, sabe? Eu sempre falei, não, tem que guardar o dinheiro, porque quando surgiu uma oportunidade, ou então pro casamento, mas o objetivo realmente era casamento. Então, na época que surgiu a oportunidade, eu tinha o dinheiro guardado, né? Não era muito, mas era o dinheiro que eu necessitava. Deus prepara tudo de uma forma incrível. Era o dinheiro que eu necessitava para iniciar aquele negócio. Então, como o dinheiro era meio da minha esposa, a gente vinha se dedicando, ela trabalhava, eu trabalhava também, ia guardando dinheiro. Eu sentei com ela, conversei, falei que tinha uma oportunidade, né? E que aquela oportunidade custaria o valor que a gente teria guardado para o casamento, que era meu e dela. E aí a gente foi para a igreja, eu pedi muito a Deus que me mostrasse realmente se era aquela oportunidade que eu deveria aceitar, seguir. E todos os indícios Deus mostrou realmente que era o caminho certo. E a minha esposa me apoiou nesse momento, né? Abriu mão de um dinheiro que ela tinha guardado junto comigo e zeramos o que a gente tinha guardado, mas iniciamos um projeto novo. Nesse momento foi muito difícil, porque eu tive que abrir mão de um ramo que eu gostava, né? Conversei com o Bruno Joséilton, eles me deram todo o apoio, me deram todos os direitos, e assim, de certa forma, você vai mais tranquilo, mais sossegado, né? Minhas portas sempre continuaram abertas lá, deixaram bem claro isso, porque eu saí para uma coisa minha. Eu não saí daquela empresa para ser funcionário de outra empresa. De um concorrente, né? De um concorrente, ou até de um cliente mesmo deles, né? Então, assim, tudo inicia na oportunidade e a gente tem que estar preparado para isso, né? Nesses 3 anos de empresa, eu me preparei emocionalmente, com conhecimento, com postura, enfim, né, várias situações, e eu estava também preparado financeiramente para alguma coisa que viesse a acontecer, mas o objetivo realmente era o casamento. Então a gente iniciou do zero, né, e graças a Deus as coisas foram fluindo, né, com muita dedicação, com muito trabalho, trabalhar muito, de 6 horas da manhã, nisso assim, de 6 da manhã a 10 da noite, 6 da manhã a 10 da noite. Eu acredito, como você falou que você é muito ansioso, você, quando acredita assim, no meu ponto de vista, você quando iniciou, você tinha muita expectativa do negócio já, né? Tá bombando e tal, né? Então, assim, eu também sou assim, eu tenho um pouco desse perfil também. Eu, quando começo um projeto, eu sei que o projeto ele tem que ter o tempo de desenvolvimento, né? Que a gente sabe que todo negócio ele tem que ter o seu processo de desenvolvimento. Mas as pessoas que são ansiosas, elas querem ver logo o resultado, querem ver logo o fluxo, isso aí, né? Então, assim, a gente tem muito esse contato direto com o negócio. Fica muito envolvido, né? E se envolve demais. Assim, eu acredito que é muito importante isso, né? Principalmente no começo de toda empresa. Tá sempre ali, focado dentro, dando o seu melhor sempre, né? Eu tenho um ditado que eu ouvi de um amigo, o meu ex-patrão também, ele dizia o seguinte: Pedro, você tem que... O seu salário, ele tem que ser consequência do seu trabalho, não motivo de você trabalhar, né? Isso é o Joséilton que sempre falou pra mim. Então, assim... Homem sábio, né? Homem sábio. Então, eu botei isso na minha cabeça, eu dizia, não, eu vou me dedicar ao máximo, independente do que eu recebo. E aí, em outro momento, ele teve até uma conversa comigo e falou assim, Pedro, você nunca vai ganhar o que você merece. Isso é normal. Você trabalha, deu o seu máximo, mas o que você merece, você nunca vai ganhar. Então, assim, por mais que você mereça ganhar 3 mil reais...
você não vai conseguir ganhar, porque nem toda empresa tem capacidade, tem um desenvolvimento para você receber isso daí. Então, assim, eu sempre trabalhei fazendo o meu melhor, né? Eu costumo dizer que eu acho que o empreendedor, o empresário, ele trabalha para os outros como se estivesse trabalhando para si próprio, né? Eu sempre tive muito esse pensamento de, tipo, dar o meu melhor. Eu chegava numa empresa, um exemplo, chego numa empresa do André, e o André tem um processo lá que é muito enrolado, muito amarrado, ou então existe uma brecha gigante para qualquer tipo de desvio de mercadoria, enfim. E eu tinha uma preocupação com o empresário de ir lá corrigir aquela falha, né, para que ele tivesse a maior segurança possível. Até porque eu queria ser empresário um dia, e eu sabia que isso ia chegar. Agora, quando eu não sabia ainda. Mas eu sabia que a oportunidade ia aparecer, que eu ia abrir alguma coisa. Foi sempre meu sonho. Então, meu trabalho era sempre focado no empresário, claro, e também nos colaboradores, mas eu sempre pensava como eu fosse o dono da empresa. Eu chegava na empresa do André e eu me sentia o dono, e eu não queria deixar nada de errado lá para que tudo fluísse da melhor forma possível. Então, acho que começa desde novo, desde quando você trabalha para alguém, você dá o seu melhor sempre, né? Eu também acredito nisso, né? Porque a partir do momento que você entra numa empresa, tudo bem que você está vestindo a blusa, a camisa da empresa, mas é você que está representando a empresa. Né? Então, assim, quando você sai daquela empresa, é o Pedro, né? A empresa fica, você sai. Verdade. Então, assim, é o Pedro que trabalhou na empresa tal. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência e essa responsabilidade que o indivíduo, independente de onde ele esteja, ele tem que sempre fazer o seu melhor, porque ele vai para outros lugares. Então, se ele não faz o que deve fazer a forma correta, outras empresas vão entrar em contato com a empresa que ele trabalhou e vai ter um histórico. Um histórico que vai ser negativo, né? Então, quando a gente faz as coisas da maneira correta, a gente só deixa coisas positivas. Verdade. Então, como você falou que os parceiros lá disseram, as portas estão abertas se caso ocorra alguma situação que não é a que você está esperando. Mas, graças a Deus, que tudo fluiu e deu certo. Tudo fluiu, né? Por sinal, André, depois de alguns meses de empresa, que as coisas o processo começou a acontecer, né? Eu parei dessa loucura de horário de 6 horas da manhã, 10 da noite, coloquei outra pessoa no lugar, e eu só fazia compras, ficava treinando folga deles, enfim. Voltei a prestar treinamentos para a empresa que eu trabalhava, só que eu não atendia cliente inicial, né? Eu tava dando treinamento para os técnicos novatos, a equipe que já tinha interna, e fui a alguns clientes ou outros externos que eram mais complexos, maiores lá na época, porque eu gostava do que eu fazia. Só que aí eu comecei a perceber que eu estava deixando de fazer algo da minha empresa, resolver alguma coisa da minha empresa, para realmente ir lá, para ajudar o meu parceiro, né? Meus ex-patrões. Mas aí o horário começou muita correria, não estava conciliando mais, não estava conseguindo ter tempo, e aí acabei focando realmente só na conveniência chorando, no empreendimento. Né? Nosso parceiro Pedro, ele é proprietário do restaurante Conveniência Doce Café, que fica localizado lá na L220, né? Próximo ao Açaí. Próximo do Açaí. Então, o empreendimento do nosso parceiro fica localizado lá no antigo Posto Blue, que agora é Posto Petrox, né? Então, vão lá para fazer aquela refeição, tomar aquele café, bater aquele papo lá no empreendimento do nosso parceiro Pedro. Hoje você trabalha com quantos colaboradores lá? Hoje eu tenho 15 colaboradores. 15 colaboradores, né, cara? Você vê que uma coisa que a gente faz pensando na gente, a gente ajuda muitas pessoas, né? Isso, assim, de certa forma, é uma coisa que sempre me orgulhou, sabe? Saber que tenho várias famílias que dependem daquele trabalho, que dependem daquela renda da empresa, né? Que gera, e a gente também depende dos colaboradores. Então, assim, um dependendo do outro, né? É uma equipe realmente, né? E, assim, quando a gente iniciou, eu tinha 2 colaboradores, né? Eu tinha um cara que ficava no caixa de 2 às 10, eu ficava de 6 às 2, só que como ele não tinha experiência na parte de sistema, que o sistema era o que eu trabalhava, eu acabava ficando os 2 turnos, né? Ficava o meu horário, o horário com ele acompanhando, ele aprender, e aí tinha que coincidir com a parte de compra também. Então, assim, era muito puxado o horário, e iniciei com o Júnior, né? Ele já era chapeiro de lá, por sinal, quando a gente entrou, ele já estava pensando em sair para outra empresa, enfim, e a gente acabou conversando com ele, entrou em acordo, a gente se deu muito bem, e ele continuou com a gente, né? E a gente foi crescendo devagarzinho, e hoje a gente está com 15 colaboradores, né? Completamos os 15 agora, porque eu contratei uma pessoa responsável para tomar de conta das plataformas, tomar de conta dos vídeos, do marketing da empresa, para me dar um fôlegozinho a mais. Isso. É muito importante hoje na parte do marketing, né? A divulgação.
É uma coisa muito importante porque a gente acaba atendendo pessoas que não passam na rodovia, que não têm uma indicação por outras pessoas. Então a rede social atrai um público diferente do da rua, né? Da cidade, que passa na rodovia. E como foi o processo na pandemia? Como foi lá? Como Por funcionou? sinal, eu iniciei na pandemia, né? Foi no ano da pandemia. Então, a gente iniciou. O processo da pandemia, de certa forma, a gente não tinha um fluxo muito grande, mas aí, na época que eu peguei a conveniência lá, que ela já existia, né? Só que era assim, existia processos que ainda não eram atualizados, tipo, não tinha WhatsApp para pedido, não tinha iFood, não tinha Quero Delivery. E aí, quando a gente já iniciou lá, né, a gente tava no início da pandemia, praticamente, e assim, foram meses antes da pandemia, e aí eu já iniciei com todos os processos, né, botei o WhatsApp, o iFood, o Quero Delivery, criei o Instagram da empresa, comecei a postar vídeo, postar foto, e aí a gente teve, de certa forma, uma dificuldade no começo, né, a gente botava, de certa forma, uma mesinha ali ou outra, mas aí, dependendo do dia, a gente tirava e aí pedia pro pessoal só receber na porta. Então, o pessoal vinha no carro, parava lá, fazia o pedido, a gente entregava na porta mesmo, não deixava nenhum pessoal entrar, né? Na época era bem pequenininho também a conveniência, só tinha 4 mesas quando a gente iniciou, então a gente não conseguia atender muito público, mas a gente estava no processo, né? E graças a Deus, Deus abençoou, que mesmo na pandemia, uma empresa recém montada e funcionando, a gente conseguiu se manter naquele período ali, né? Deu tudo certo. Foi um período bem, bem complicado, né? A pandemia, né? Foi. Mas foi um período também que, principalmente, as áreas de alimentação tiveram um desempenho Muito bom, bom, né? Por conta do iFood, né? Do iFood, o pessoal tava cansado. Né? A venda por redes, né? Isso, pelo Instagram, aí a gente vendia pelo Instagram, pelo WhatsApp, o iFood e o Quero Delivery, né? Deram um apoio muito grande pra gente, porque o pessoal tava em casa, não podia sair, e aí não ia comer, mas eu comia todo dia, né? E aí gostava muito de pedir iFood. É assim, a pandemia foi um período muito difícil, né? Complicado, mas ao mesmo tempo, através daqueles auxílios que tinham, o pessoal tinha umas certas condições, e aí girava o mercado, né? Ajudou muito na época a ter giro no mercado nesse período. Não foi todos os setores que travou, né? Alguns continuaram com fluxo, né? Então, graças a Deus, assim, a gente passou por esse momento bem difícil e estamos aqui para falar dos fatos, né? E com saúde. Verdade. E muita gente não conseguiu chegar até aqui, né? Verdade. Muita gente, foram muitas mortes, então foi um momento bem difícil. Mas vamos seguir em frente e espero que, peço a Deus que a gente não passe por outro momento desse. Fé em Deus, porque né? é horrível. É complicado. Então, assim, qual o tipo de produto que você oferece hoje lá? Então, você tem um self-service, você faz entrega de PF, prato feito, como é o procedimento lá? A gente tem café da manhã self-service, à la carte, né? E assim, hoje a gente atende o Hotel Blue, o café da manhã que está hospedado fica diretamente com a gente, né? A gente tem uma parceria com eles. Entendi. E a gente atende também o público de fora no café da manhã e a gente tá atende tudo à la carte, por exemplo. Quando a gente iniciou, a gente tinha um cardápio bem reduzido, né? Algumas coisas de chapa, a gente não tinha almoço. E aí, na mudança que a gente tava de conveniência para restaurante, foram média de 6 meses depois da conveniência, surgiu o espaço do restaurante. E aí a gente agarrou essa oportunidade na época. E aí a gente investiu, né? Tudo lá. Foi um período muito difícil, porque a gente praticamente criou outra empresa. A gente estava acostumado com a conveniência, a gente tinha um fluxo daquilo, tinha um custo baseado no que vendia. E aí eu fiz um investimento altíssimo para abrir o restaurante do lado. E eu costumo dizer que ali foi um período que eu descobri que para quebrar era rápido. Né? A gente chegou no fininho, assim, quase que a gente acabou quebrando. Né? A mudança que a gente fez foi que eu tinha o self-service no almoço, né? Tudo que é novo. Você sabe que demora até o pessoal conhecer. E aí eu tava tendo muito desperdício, um custo muito alto e tal. E eu precisava que girasse. Então a gente desistiu do self-service, montou uma churrasqueira na brasa, né? E remanejou o cardápio, remanejou o processo de cozinha para evitar todo tipo de desperdício. Então foi um momento que a gente quase quebra após o restaurante, mas aí Deus foi lá, ajudou a gente, deu discernimento e as coisas foram fluindo de novo, né? Sobre a questão do que a gente vende, né? A gente hoje trabalha com café da manhã, o almoço e a janta, né? A gente tem self-service apenas em café da manhã. O almoço é à la carte, né? A gente trabalha com churrasco, parmegiana, estrogonofe. Isso. E assim, eu costumo dizer que eu criei uma empresa baseada em todo tipo de público, né? Por quê? Hoje, se você chegar lá de manhãzinha, chegou de manhã no restaurante a partir de 6h30 da manhã, quero comer um espetinho. A gente sai,
Quero comer uma parmegiana, 6h30 da manhã, sai. E eu fiz isso o que também? O que, é que a gente fez? Mesmo a gente agregando um almoço, hoje eu tenho um chapeiro da hora que abre a hora que fecha. Então, eita, hoje eu não tô afim de comer tipo arroz, feijão, macarrão. Eu quero comer uma macaxeira, eu quero almoçar um cuscuz, uma tapioca, um sanduíche, sabe? Então, assim, a gente tem hoje um chapeiro disponível da hora que abre a hora que fecha. Então, a gente trabalha com comidas regionais, né? A gente trabalha com parte de lanches também e parte de petiscos. Muito né? bom, né? Uma diversidade, né? É. Então, para todos os públicos. Todos os públicos. Isso aí. Então, assim, hoje eu tenho como meta atender todo tipo de público, realmente. Né? A gente tem... Eu costumo dizer assim, que quando você trabalha com produto de qualidade, um preço justo, né? Preço Isso. justo. Não muito baixo e nem explorar ninguém. Preço justo, produto de qualidade e um atendimento da melhor forma possível, onde o pessoal veste realmente a camisa, se dedica para aquilo dali. Eu acho que é só questão de tempo para as coisas irem sempre evoluindo e crescendo aos poucos, né? Sobre isso, eu tenho até uma pergunta aqui, né? Qual é o diferencial lá da sua conveniência, do seu restaurante, para que as pessoas elas vão a primeira vez e depois elas voltem e tragam outras pessoas, né? Então, qual é o seu diferencial? Além Hoje, do que você já falou, né? hoje o diferencial que a gente sempre foca é qualidade, padronização, né? Porque eu sou hoje a pessoa, sou o gestor de lá, mas eu tenho várias funções, né? Uma delas é a parte de compras, então tudo que é comprado passa por mim, né? Da marca da margarina, a marca do hambúrguer, da mussarela, tudo que a gente trabalha, eu sempre mantenho padronização, né? Que eu acho que é importante para a gente não ter uma mudança de sabor. Eu costumo eu sempre digo que a gente pressiona pela padronização. Por quê? O cara que vai lá comer um tipo de prato, uma macaxeira com carne, um tostex, eu quero que quando ele leva outra pessoa, tenha o mesmo sabor da outra vez que ele comeu, né? Então, eu acredito que o diferencial hoje da gente é realmente pessoas capacitadas, né? Isso. Atender da melhor forma possível. A gente criou um ambiente no salão para ser um ambiente mais harmônico, tranquilo possível, tanto é que a gente separou o lado do salão de mesas, do setor de cozinha, justamente para diminuir ruídos e o pessoal ficar mais à vontade, né? Então, hoje eu costumo dizer que seria espaço, qualidade, padronização e atendimento, que são os pilares básicos, né? Show de bola. Pedrão, eu vou pedir licença a você um minutinho para fazer o anúncio dos nossos patrocinadores. Fica à vontade. Ok? Então, mandar um abraço aqui para os nossos patrocinadores que estão conosco no podcast Professor André Galindo. Motopeça Dois Irmãos, dos nossos parceiros Jefferson e Jonathan, lá de Giraldo Pociano. Então, você que tem sua motocicleta, vai lá na oficina dos nossos parceiros. Michel Moto Detail, que é o nosso parceiro, né, Pedro? Michel. Topado. Sua lavagem especializada lá no bairro Canafístula. Então, procura lá o nosso parceiro para deixar sua moto nova novamente. Pioneiro Escapamentos, então pensou em escapamento para o seu veículo, é com a Pioneiro. E representante em Alagoas é Edivan Alves, então Edivan representa a Pioneiro aqui em Alagoas, a Pioneiro Escapamentos. Wilson Motopeças, a loja do amigo motociclista, lá no bairro Ouro Preto, então nosso parceiro Júnior e seu Wilson estão lá para receber você. Lincoln Motoservice, então pensou em mecânica de alta e de baixa cilindrada, é lá no nosso parceiro Lincoln Alexandre. E 9 Motos, peças e serviços. Conta agora com a mega oficina para atender melhor a sua motocicleta. Organização nosso parceiro Iago. Mandando um grande abraço para o nosso parceiro Iago. Osmar Motopeças, a maior loja do bairro Batingas. Oferece serviço de leve trás. Então um grande abraço para o nosso parceiro Osmar. Pizzaria A Família, a melhor pizza do bairro Planalto. Né? Organização nosso parceiro Adriano. Universo Transformar, transformando vidas através da educação, treinando líderes há mais de 12 anos. Universidade Anhanguera Polo Taquarana, lá você encontra cursos de graduação, pós-graduação, tecnólogos, licenciatura e bacharelado. Organização nossa amiga Michelane Rocha. Conveniência Doce Café do nosso parceiro Pedro, lá na L220, próximo do Açaí. Então dá um pulinho lá para conferir todo o cardápio do nosso parceiro Pedro. Isaccel, confiança, tecnologia, é com Isaccel lá em Craíbas. Então se você quiser toda a linha multimarcas ou Xiaomi, vai lá no Instagram do nosso parceiro Isaccel 10 e confere todos os produtos disponíveis. E também está conosco, esquina do Espeto, do nosso parceiro Tiago, com unidade no bairro Capiatã, lá no bairro Primavera e também no bairro Caetituz,
Se você quiser provar aquele churrasco, aquele espetinho, é lá no espeto a esquina do espeto do nosso parceiro Tiago. Então, mandando um abraço a todos os nossos patrocinadores e voltando aqui com o meu parceiro Pedro. Então, graças a Deus, a gente tem muita gente aqui que está com a gente, né, meu parceiro Pedro? Isso é bom, viu? Não é? Isso é bom. O Então, pessoal que acredita no projeto, que tá ali junto com você, né? tá junto, dando apoio. Dando apoio. Então, assim, hoje a gente está aqui no podcast e a gente conta principalmente com o pessoal do estúdio aqui do QCast, né, que apoia também a gente, e também os patrocinadores que fazem acontecer o projeto e que nos dá aquela motivação para continuar, né? Verdade. Então, todo negócio, todo empreendimento, ele tem que ter as pessoas que acreditam no empreendimento, né? Que vestem a camisa, que vestem a acreditam, que dão camisa, apoio. Que estão nos momentos difíceis e momentos Isso, tá ali para felizes, apoiar, né? Dar um conselho, conversar, direcionar, desabafar, né? Isso mesmo. Então, isso é muito importante. Dando continuidade aqui, aí eu fiz uma pergunta aqui que ela vai mais para a parte assim de valores, né? Qual é o principal ponto que você acha primordial na empresa? Então, a questão dos valores, né? Assim, da ética, da moral, é sobre isso aí que eu queria que você falasse qual é o principal fator que você acha que é importante lá no seu empreendimento. Eu acredito que, assim, hoje eu levo como consideração realmente a honestidade, né? É você ser honesto com aquilo que você entrega, com o preço que você cobra, com o atendimento que você dá, né? Eu acredito que seria realmente focado na honestidade, na sinceridade, né? Na confiança que a gente transmite pro pessoal. Seriam esses valores aí que eu considero que é o nosso norte, né? É o norte, né? Que as pessoas realmente chegam lá e sentem isso, né? Sentem isso. Transmite uma energia boa. Eu sou um cara muito de energia, sabe? Então, quando eu chego em um ambiente que eu sinto que tem alguém que tá mal, principalmente com meus colaboradores, né? Eu chego lá, por sinal, eu sou cobrado pra estar na empresa, né? O pessoal, rapaz, você nunca mais veio aqui, veio pra gente conversar um pouquinho, a gente debater, trocar algumas ideias, ver como a empresa tá. Vamos ficar só aqui conversando. Então, eu sou um cara muito sensível. Acho que eu puxei minha mãe essa situação aí, que eu acabo sentindo se a pessoa tá bem, se ela tá mal. Então, eu gosto sempre da equipe o mais harmônica possível. Eu sempre quero que todo mundo fique bem, que todo mundo trabalhe no melhor ambiente possível, que transmita alegria, né? Porque o cliente quer isso. O cliente, ele sai de casa para fazer uma refeição, mas ali ele busca, além de uma comida boa, ele quer estar em um lugar legal, um lugar com energia boa, que as pessoas estejam felizes, porque problema a gente não quer carregar, né? A gente quer evitar ambiente conturbado. Então, a gente sempre enfatizou na equipe que problemas ficam em casa, né? A gente tem que trabalhar, dar o seu melhor sempre, trabalhar em equipe, transmitir energias positivas, né, para os clientes, porque aí, de certa forma, ameniza o estresse, o cansaço do dia a dia de todo mundo. É isso aí. E sua esposa tá lá com você, né? No seu empreendimento, né? Tá, me deu uma força muito grande. Na verdade, assim, várias pessoas me ajudaram nesse processo, né? Minha esposa, aprimore no começo que eu pensei em desistir, né? Na verdade, nos 20 primeiros dias foram os dias mais difíceis da minha vida, eu acredito, porque eu tava com o horário muito esticado, né? Eu tinha uma rotina montada, eu tinha um processo definido. Quando você sai de algo que você já tem experiência e cai num processo totalmente novo, que você muda sua rotina de horário, então era 16 horas de trabalho, né, por dia. E aí eu tive um apoio muito grande dos meus pais. Rapaz, calma, eu vou lá ajudar, o que é que você tá precisando? Minha mãe saía comigo às vezes pra fazer compra, minha esposa também, pra me deixar mais tranquilo, sabe? Pra mim realmente não desistir, mas eu quase desisti no começo. Pelo cansaço, sabe? Tipo, 20 dias direto, de 6 da manhã, 10 da noite. E aí não é só os horários, é a preocupação. Eu acredito que hoje o que mais pesa pro empresário, o que mais dificulta, é a preocupação com tudo, né? A gente se preocupa com o colaborador, se preocupa com o cliente, se preocupa com o setor financeiro, se preocupa com várias situações e vários problemas surgem todos os dias, né? Todo empresário tem que ter um problema no dia, no mínimo um, porque senão você não é um empresário. Então, é mais ou menos por esse segmento. Então, o apoio é muito importante em todos os momentos. Assim, a gente, assim, muitas vezes, quando você é funcionário, né? Você é colaborador, você às vezes questiona muito o empregador, né? Porque devia ter isso, devia ter aquilo. Mas se você passasse pela situação de empregador, você ia ver que não é tão fácil assim, né? Não é fácil, não. Eu lembro que eu trabalhando em empresa, eu digo, que isso aqui devia ser assim, assim.
Deviam comprar isso. E quando eu fui empresário, que eu já fui empresário do ramo de motopeças, que eu tive colaboradores, eu vi que não era da forma que eu enxergava a situação, né? Então, acho que você passa por isso também. Passa por isso. E assim, a gente, quanto maior a equipe, mais preocupação tem, mais problemas vêm. Então, é normal, né? Quanto mais você cresce, mais difícil vai ficando. E assim, eu sou um cara que eu sempre tive um dilema seguinte, que a gente abre empresas, a gente tem que ter uma capacidade de transmitir energias para pessoas e ensinar o máximo que a gente pode. Então, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu deveria ter uma empresa, que ela funcionasse da melhor forma possível, que eu acompanhasse o crescimento dela, mas que eu precisasse que todos os colaboradores tivessem capacidades e responsabilidades para que aquilo fluísse sem a minha presença, né? Então, eu sempre fiz com que tudo acontecesse sem eu estar lá. Por quê? Porque quando você cria uma empresa que você precisa estar dentro para ela funcionar, você acaba, como diz alguns coaches aí, apagando incêndio. Então, se você é um empresário que apaga incêndio, ou seja, falta um funcionário, tem que estar lá dentro. Você é o caixa. Se você adoecer um dia, já não funciona. Então, eu sempre tentei me desprender o máximo da parte operacional. Então, eu sempre tentei treinar pessoas para que tivessem a responsabilidade, que executassem a função da melhor forma possível e que eu apenas acompanhasse, guiasse elas, né? Hoje eu não tenho nenhuma função operacional, né? Eu fico responsável pela parte de compras, pela parte financeira, pela parte fiscal, pela parte trabalhista, pelo sistema da empresa, pelo setor financeiro, pagamento, caixa, tudo, né? Passa tudo por mim, porém eu não tenho nenhuma função operacional, como atender uma mesa, ir para um caixa, embora eu já passei por tudo, né? Eu iniciei no caixa, eu já era do caixa, atendia a mesa também. Na época que a gente iniciou lá, eu levava até café da manhã na bandeja para os hóspedes do hotel. Na época da pandemia, a gente não tinha self-service lá, não tinha o espaço do restaurante, então era assim, o pessoal estava hospedado sem ser na pandemia, desciam pro restaurante, para conveniência na época, tomava café lá. Só que tinha alguns hóspedes que o espaço era muito reduzido, a gente tinha que levar o café da manhã na porta do quarto. E principalmente na pandemia, né? Na pandemia a gente não poderia que tivesse fluxo lá na conveniência, então todo o café do hóspede era eu e mais 2 funcionários, e às vezes botava um funcionário do hotel, a gente ia com as bandejas subindo escada e levava o café da manhã na porta do hóspede. Já fiquei na chapa também, né? Eu nunca tive muita experiência com chapa, mas na necessidade, às vezes um dia de domingo chegava alguém que queria comer alguma coisa, ficava eu e minha esposa tirando folga, a gente ia pra chapa também, fazia um misto, fazia um sanduíche. Então já foi pro caixa, atendimento e na parte de chapa, né? Já fiquei nesses setores aí. Durante média de acho que 1 ano e meio, eu sempre tava tirando folga, acompanhando, ficava lá o dia acompanhando o pessoal e, principalmente quando alguém faltava, a gente tinha que entrar em ação, né? No momento foi sufoco, mas depois foi bom para entender, né? Para entender é importante. Eu costumo dizer que você só dá valor ao colaborador pela função dele, reconhece o trabalho, quando você passa por aquilo, né? E você entende todos os processos. Todos os processos. Então, e eu acho hoje uma coisa muito importante que é isso. Vai iniciar um negócio, né? Tenta estar no início, tenta estar dentro o mais possível, o máximo que você puder, para você entender como funciona, quais são as necessidades, quais são os problemas, tentar resolver aquilo dali, para que você transmita o conhecimento para outro colaborador e futuramente ele siga o processo. Hoje você lá no seu empreendimento, como a gente está falando de alimentos, né? Essa questão aí da alimentação saudável, né? E não só da alimentação saudável, mas de pessoas também que têm algum tipo de problema por lactose, alguma coisa assim. Hoje vocês têm algum direcionamento para essas pessoas? Assim, um arroz integral? Como vocês têm essa situação lá? Como a gente trabalha com um leque grande de cardápio, né? A gente trabalha com os cuscuz, macaxeira, tapioca, omelete, inhame, batata, parmegiana. Um leque muito grande, sabe? Parte de sanduíches, tostex, que é um prato que a gente quer torrado de requeijão. Quem não conheceu, vai lá conhecer, que é top. Ele é exclusivo de vocês? Exclusivo da gente. A gente compra o requeijão vem de Minas Gerais, né? Então a gente tem uma exclusividade no requeijão e hoje também no tostex, que é o prato em si, uma exclusividade nossa da Dos Café, né? Na região daqui da gente. Então, sobre a questão da alimentação saudável. Alimentação saudável, né? A gente não tem pratos direcionados a esse público, né?
Porém, nas montagens, nas observações de cada pedido, a gente tem como retirar qualquer tipo de situação. Por exemplo, a gente já atendeu pessoas que queriam comer, queriam comer um sanduíche que não teria lactose, não queria a manteiga no processo de assar um hambúrguer, enfim, e a gente consegue também adaptar isso daí. Ser flexível, né? Ser flexível. O pessoal que tem um exemplo, principalmente a partir de lactose, que é o que mais acontece, né? A gente consegue fazer um macarrão refogado sem a manteiga, no alho e óleo, e a gente consegue a carne na brasa. Então, a gente consegue, de certa forma, atender o público nas observações, mas eu não tenho hoje um prato direcionado, montado para esse tipo de público, né? Mas quando o pessoal chega lá, que fala que tem a lactose, alguma coisa assim, a gente remaneja na observação do pedido e é feito da forma que o cliente precisa. Show de bola. E hoje a gente vê que tem muita situação, né? Bastante. As pessoas que não podem consumir determinado produto e que muitas vezes não tem essa preocupação. O restaurante, né, ele não tem uma possibilidade de adequar isso para o cliente, né? Então... na verdade, a gente até tem, sabe? Tanto é que minha esposa tá sem ingestão de lactose por conta tá amamentando, né? Isso. Nosso filho tem muitas gases, e aí ela tem que evitar essas coisas com gás, lactose, porque gera mais gases para o bebê. Então, hoje, a gente tem um exemplo. A gente trabalha com a parte de sopa, né? Que é uma coisa saudável. A gente tem muitos pratos que saem com macaxeira com boi guisado, macaxeira com frango desfiado. E nesses processos aí, a gente sempre evita o máximo trabalhar com manteiga, né? Entendi. A gente consegue ter uma tapioca sem mussarela, só a carne do sol, só o frango, né? A gente consegue assar coisas sem a manteiga, sem o óleo. Então, a gente tem, sim, itens, né? Que não vão manteiga, que corta a lactose, né? Principalmente essa parte, porque como a gente trabalha com macaxeira, inhame, batata doce, são itens saudáveis, né? Eu costumo dizer que a nossa refeição, nosso forte é realmente refeição saudável. Saudável, né? E quais projetos futuros aí? Eu iniciei um projeto, na verdade, da Pizzaria Doce Café, né? A gente está há alguns meses aí em processo de adaptação, definição, padronização, e aí a gente vai montar a pizzaria dentro do restaurante, né? A gente vai agregar uma situação nova, né? Até porque o nosso cardápio é focado realmente em comida saudável, né? O cuscuz, a macaxeira, a tapioca, uma crepioca. E aí a gente tem a necessidade, né? O público pede mais opções de lanche, né? A gente tem sanduíche, tostex, mas a gente precisa de opções de lanche. Principalmente no final de semana, que o pessoal que tem o hábito de comer comida saudável durante a semana, no final de semana não quer comer uma comida saudável, quer ir para uma pizza, para um sanduíche, um cachorro quente, né? É o que normalmente todo mundo faz, sai da rotina, né? O pessoal, alguns chamam o dia do lixo. Então, a gente tá com um projeto de levar a pizzaria, montar a pizzaria dentro do restaurante e seguir o barco, né? E vai dar tudo certo. Já deu certo. Já deu certo. Né? O primeiro passo já foi dado, que foi o primeiro empreendimento. Isso. E com a experiência do primeiro, a gente vai conseguindo estender esses empreendimentos e fazendo outros e contratando mais pessoas, ajudando mais famílias. Né? Então, assim que eu acredito que você tem essa realização de ajudar as famílias das pessoas que trabalham. Tudo bem que as pessoas têm o direito de receber o salário porque trabalham, mas você que contrata também, você é um agente ali de mudança da vida dessas pessoas, porque você emprega elas no empreendimento, né? Então, se caso você não contratasse, essas pessoas estariam sem ter um emprego, estariam no mercado informal ainda. Verdade. Mas aí você tem aí esse mérito por dar essa oportunidade às pessoas para que elas trabalhem e mantenham suas famílias. Isso, e assim, a gente que é empresário, a gente tem que ter um incentivo sempre, né? Hoje, um dos incentivos que realmente me dá mais força de continuar, de sempre ser o melhor, é justamente isso, né? Várias famílias que dependem da renda de lá, né? Trabalham com a gente e automaticamente feedback de clientes, né? A gente trabalha em cima disso. A gente a nossa energia se recarrega quando a gente vê uma equipe trabalhando na melhor forma possível, feliz, contente e se mantendo através da empresa. E aí, ao mesmo tempo, a gente pega feedback de pessoas, colegas, clientes avulsos que comem da comida, que gostam da padronização, gostam do sabor e passa seu feedback pra gente. Então, isso estimula a gente a continuar, sempre em busca de melhorar e seguir melhorando. Uma curiosidade que eu iria perguntar no início, mas não perguntei. O nome Doce Café já existia ou foi você que criou, mudou?
Qual era o nome que tinha antigamente? Na época que a gente assumiu lá, né? Já era Conveniência dos Cafés o nome. Já existia esse Já nome. existia. Aí eu gostei do nome. Entendi. Falei, rapaz. Só manteve, Só né? mantive. A gente criou o Instagram. Hoje, na verdade, a gente vai fazer até uma alteração no Instagram, tá? Como Conveniência dos Cafés, mas a nossa fachada já é Restaurante dos Cafés. Porque no início, realmente, a gente era mais focado em conveniência. A gente vendia conveniência, vendia um lanchezinho, uma macaxeira, uma coisa mais simples. E hoje, a gente realmente é um restaurante. De restaurante. Então, hoje a gente agrega a conveniência e lá agrega o restaurante, né? Porque o pessoal que acaba de almoçar tem a opção de pegar uma parte de bomboniere, ou às vezes a pessoa passa na rodovia, quer comer um salgado, a gente tem. Às vezes o pessoal que só hospeda no hotel precisa de um creme dental, de uma escova de dente, de um sabonete. Então a gente tá ali para ter esse suporte pro pessoal de rodovia, pessoal do hotel também. Por isso que a conveniência ainda tá lá representando como agregado ao restaurante. Eu lembro que quando eu sou daquela região ali, moro ali, eu lembro que teve um período que teve um comentário que até aquele posto iria fechar. Aí depois veio uma gestão nova de outras pessoas. Isso mesmo. Uma mentalidade diferente. Diferente, né? deram um upgrade lá muito grande. Eu não conheci nessa época, não tinha... Era muito novo nessa época. Eu não tinha o conhecimento do antigo proprietário, né? Quando eu já acabei conhecendo o posto e tal, já era essa nova gestão, né? Por sinal, fizeram um excelente trabalho, né? Aquele hotel muito bom, novinho. O posto tem um combustível de qualidade, o pessoal atende muito bem. Eu costumo dizer que a gente tem um kit completo ali. O pessoal que passa na rodovia consegue abastecer, consegue fazer sua refeição, tem um lugar para dormir, para se hospedar, né? É um lugar próximo do shopping, então é uma localização muito boa, né? E a gente tem uma estrutura montada ali realmente para atender o público da rodovia, o turista, o representante que está viajando, que precisa de um lugar que tem uma base, tem um apoio. Então, é uma opção boa lá. Muito bom. É muito bom. Realmente, ali ficou com estrutura para receber qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Né? Porque, como eu falei anteriormente, que teve um período que tinha um comentário que iria fechar o posto, mas veio essa gestão e mudou tudo isso e hoje está ali fazendo uma economia muito forte. Ali Verdade. Naquela região ali. E que continue assim, cada vez você mais forte e com mais empreendimentos, né? Verdade, amém. É isso? Isso mesmo. Então deixa uma mensagem aqui, Pedro, você com essa experiência, apesar de ser um empreendedor novo, de idade, mas que já traz uma bagagem de experiência, né? Da vida profissional e do empreendimento mesmo, né? Dessa questão de não ter medo, de apostar, de meter a cara, né? No popular, de meter a cara. Deixa um recado aí para essas pessoas que tá faltando aí dessa coragem, né? De meter a cara. Eu já dou alguns conselhos para algumas pessoas que têm a vontade de abrir sua empresa, né? Como eu tive esse sonho, várias pessoas tinham o sonho também de realizar de abrir seu primeiro empreendimento. Então, assim, eu sempre enfatizo o pessoal que a oportunidade vai chegar, né? Só que a gente tem que estar preparado para aquela oportunidade psicologicamente. A gente tem que... Eu sempre coloco Deus em tudo, sabe? Porque ele que guia, na minha opinião, né? Sempre. Deus sempre me guiou, me orientou, me colocou no caminho certo, me preparou e me mostrou sempre como é que eu deveria seguir. Então, eu sempre falo, pessoal, vocês querem ter sua empresa? Dê o seu melhor sempre no que você faz hoje. Por quê? Quando você dá o seu melhor no que você faz hoje, você cria contatos, né? Eu costumo dizer que o contato é algo tão importante como você está preparado psicologicamente. Porque nessa trajetória de empresas que foi a Unicompra e a Plusoft, a gente cria muito relacionamento, a gente cria muita amizade, muito contato de negócios, e isso daí sempre vai lhe ajudar lá na frente, né? É isso que eu falo, sempre dar o seu melhor, sempre ajudar o próximo o máximo que você puder, e se preparar também financeiramente. Porque a gente sabe que hoje a gente precisa de uma condição financeira, de um recurso, de um capital para iniciar alguma coisa, né? Não é só a coragem, não é só a oportunidade, a gente tem que estar preparado. Então, você que quer abrir seu negócio, se prepare, né? Espere aquele momento, mas quando o momento surgir, tenha coragem, peça intercessão a Deus para que Ele lhe mostre ser aquilo mesmo, se você deve continuar, e realmente se prepare psicologicamente, porque empreender não é fácil, não é para todo mundo, né? Costumo dizer que nem todo mundo tem a capacidade que aguenta a pressão, a preocupação daquilo ali funcionar. E é isso. Costumo dizer que é isso daí. Aí você falou de conexões, né? Conexões é importante. De ligações. Eu lembrei da gente, né? Na época. Então a gente se conheceu em outra oportunidade.
e eu avistei você e você já não lembrava mais de mim, né? Foi, eu não reconheci Então, não. sou eu, Pedro, tá o André? Na O hora André. bateu a luz, assim, É, eu lembrei até do dia que eu fui lá, que eu conversei com você, você me deu uma é, assistência gigantesca, me explicou o motivo daquilo dali, disse um período para resolver. Então, é isso que eu falo. Quando você se importa com o outro, que você tenta transmitir uma confiança, né? É a honestidade na conversa, a confiança, você fica memorizado e marcado pro resto da vida. e Então, gera conexões positivas, né? isso, depois de muitos anos, a gente se É, encontrou, fechou uma parceria, né? Eu é, apostei no seu projeto, que já deu certo, eu tenho certeza disso. é isso aí. É só gratidão e, infelizmente, o papo muito bom, mas a gente já tá chegando no final desse bate-papo, né? Falar que é uma grande satisfação ter você aqui com a gente para falar um pouquinho da sua história, da sua experiência, da trajetória do seu empreendimento, do que você pretende fazer. Então, foi uma honra para a gente aqui do podcast do professor André Galindo estar recebendo você, um empreendedor aqui da cidade, um arapiraquense, né? Parabenizar mais uma vez sobre a questão do nascimento do seu filho, que começa a É sua uma família, bênção. né? Para sua esposa também mandar um grande abraço e dizer que a gente está sempre de portas abertas aqui para você fazer alguma divulgação, certo? E quando for fazer a inauguração da pizzaria, a gente está junto também para divulgar. Muito E obrigado. queria que você deixasse suas considerações finais sobre a experiência de estar aqui conosco aqui no nosso podcast. Pronto, André. Muito obrigado, né, pelo convite, pela oportunidade. Eu sempre quis ter registrado realmente a minha história, né? Porque a gente passou por alguma. É pouco tempo de experiência, né? Eu costumo dizer por idade, mas que a gente ganhou uma bagagem grande. E assim, eu sempre quis ter essa oportunidade de ter um vídeo ou alguma informação sobre realmente a história, sobre a trajetória, né? A gente deu uma resumida nos processos, porque alguns anos realmente não dá para ser contado em alguns É minutos, verdade. mas é uma oportunidade incrível, né? Eu sempre falo que o seu trabalho é algo que transmite conhecimento para outras pessoas, que transmite confiança, energias positivas, né? Que incentiva pessoas a abrir seu próprio negócio, se dedicar e meter a cara. Então, o seu projeto é um projeto maravilhoso, né? Já vieram algumas pessoas aqui, eu conheço algumas pessoas que já vieram participar do podcast e todo mundo realmente transmite o seu conhecimento, mostra sobre a sua história, e isso é importante para que a gente também ganhe experiência e bagagem com o conhecimento de outras pessoas também. Justamente, eu sempre estou aprendendo muito com os convidados, né? Então, todos que vêm aqui, que contam a sua história, a gente vai memorizando, a gente vai aprendendo, E vai agregando em alguma coisa vai da gente, né? agregando, né? Então, uma experiência que você contou agora, futuramente eu vou contar ela para alguém, como uma experiência de um colega meu, de um amigo meu. Verdade. E a gente vai trocando essas informações, fazendo esse relacionamento de parcerias. Então, queria agradecer. E você tá aberto para você deixar aí o endereço lá do seu empreendimento, das redes sociais, para a galera seguir, né, e fazer uma visita. Pode ficar à vontade aí e deixar suas redes aí para o pessoal. Pronto, pessoal. O Instagram da gente é Conveniência dos Café, que é do restaurante. E a gente também tem o Instagram da Pizzaria dos Café, tá? Isso. A localização do restaurante é na rodovia L220, no posto Petrox, né? O mesmo posto que tem o Hotel Blue. E fica ali próximo do Açaí, né? Isso. Sentido Coringa, passou o shopping, passou o Hospital do Amor. O Açaí é o primeiro posto. Pronto. Então, já está dado o recado aqui do nosso parceiro Pedro, né? Queria agradecer a vocês também pela participação e dizer que siga lá no Instagram André J. Galindo e siga a gente também no YouTube Professor André Galindo para assistir os nossos vídeos com as nossas entrevistas dos nossos convidados. Então conto com vocês e até o próximo podcast. Valeu!